Depois de todo esse trabalho, agora vem a parte fácil, que é criar as classes filhas, estendendo da nossa classe abstrata. Eu vou criar então uma nova classe aqui, que eu vou chamar de exportador lista produtos HTML. Essa classe ela vai estender a nossa classe abstrata. E depois que eu coloquei o extends, ele está reclamando aqui porque agora, como essa nossa classe é uma classe concreta, a gente precisa implementar todos os métodos que são herdados das classes na hierarquia superior. Nesse caso, basta pressionar um Alt e Enter e escolher a opção implementar métodos. O IDE vai mostrar a lista dos métodos que precisam ser implementados e ele já marcou todos, no nosso caso são todos mesmo. E eu vou clicar em OK e a estrutura dos métodos é criada para a gente aqui. Então eu vou criar outra classe por Markdown e fazer o mesmo processo. Extends, abstract, exportador, lista produto, Alt Enter, manda implementar os métodos abstratos, OK. Então tá aí as nossas duas classes. Vamos começar pelo Markdown, é o mais fácil. Como a gente tinha falado anteriormente, o método abrir tabela no Markdown ele vai retornar simplesmente uma string vazia, porque não existe marcador de abertura de tabela no Markdown. No fechar tabela é exatamente a mesma coisa. O abrir linha, também eu não tenho um marcador de abertura de linha. No caso do HTML a gente sabe que é a tag tr. Aqui no Markdown não tem. Fechar dentro de linha também não há. E a partir daqui que começa a ter alguma coisa. O fechamento da linha de títulos no Markdown é aquela linha com hífens que eu tinha mostrado no primeiro vídeo. Isto é que define o fechamento da linha dos títulos. A quantidade de hífens aqui não importa, você pode colocar quantos hífens você quiser. Eu coloquei vários hífens apenas para ficar mais organizado. Essa linha é uma linha como qualquer outra, a única diferença é que o conteúdo de cada coluna é um conjunto de hífens, nada mais além do que isso. Para esse método fechar linha títulos, nós vamos reutilizar aquele método gerar colunas linha que a gente criou na classe abstrata. Só que o método aqui ele é privado, eu vou alterar ele para protegido, para que a gente tenha acesso a partir das classes filhas. E depois a gente vai precisar fazer algumas modificações naquele método. Primeiro eu vou ter que chamar o método gerar coluna linha, e a gente já sabe que o primeiro parâmetro é um builder. Como eu estou na classe filha, eu não tenho acesso àquele builder declarado lá na classe abstrata, e eu não quero dar acesso, porque isso só complica as coisas. Eu vou criar um novo builder aqui, vou criar um string builder, instanciar, e vou passar o string builder por parâmetro para o método gerar colunas linha. O segundo parâmetro é a lista de valores que serão exibidos na linha. Como a gente está gerando a linha de fechamento dos títulos no Markdown, a gente já sabe que o conteúdo é um conjunto de hífens. Então eu vou fazer da forma mais simples possível, usando a classe arrays.aslist, e vou passar um conjunto de 3 valores com hífen, representando as 3 colunas que a gente tem para a tabela de produtos. Quando eu chamar esse método, ele vai gerar a linha e adicionar essa linha dentro do string builder. E aqui eu preciso retornar o conteúdo desse string builder chamando o método toString. Esse é um novo string builder, eu passo ele para a função gerar colunas linha, vazio, e ele volta com uma linha que foi gerada pela função. E assim aqui eu retorno essa linha, o conteúdo todo do string builder. Mas nesse caso aqui o código fica bastante estranho. Eu poderia simplificar isso apagando esse string builder, e o ideal é que eu pudesse fazer simplesmente isso. Eu não ter esse string builder aqui, eu simplesmente chamar o método, ele me devolver uma string e eu retornar essa string representando a linha que foi criada. Só que, obviamente, o método não funciona desse jeito. E assim a gente vai precisar alterar a definição dele. Vamos voltar lá na classe abstrata e vamos fazer isso. Primeiro, o método agora ele vai ter que retornar uma string representando a linha que foi gerada. Eu vou trocar então aqui de void para string. Ele não vai receber um string builder por parâmetro. Ele vai criar internamente um novo string builder e retornar o conteúdo desse string builder. Então esse tipo de refatoração eu não consigo fazer de forma automatizada. Eu vou instanciar o meu string builder com o mesmo nome, a variável builder, e aqui internamente continua funcionando tudo porque eu não mudei o nome da variável. Só que agora o meu método tem que retornar uma string. Então a última linha tem que ser builder.string.
toString. E em todos os locais onde eu estava chamando esse método, eu vou ter que alterar. Ele me facilita porque ele vai mostrar erro nas linhas da chamada do método, porque agora o método não recebe mais um builder. Eu vou alterar esse builder, eu vou apagar, recortar esse builder daqui, vou deixar passar só os valores. Esse método agora ele me retorna a string representando a linha gerada. Como eu tenho um builder que foi passado aqui, que estava sendo utilizado anteriormente, eu preciso continuar utilizando esse builder. Então, eu vou pegar o conteúdo desse método e vou adicionar ao builder que eu tinha anteriormente. E com isso as coisas continuam funcionando do mesmo jeito. Vamos encontrar aqui outro local, aqui é a mesma coisa. Ele estava passando um builder anteriormente, agora não. Ele vai criar um builder internamente, então não tem esse builder aqui. Ele cria um builder, constrói a linha e retorna o conteúdo inteiro do builder como uma string. E eu preciso adicionar o conteúdo que foi retornado no builder que eu tinha anteriormente. Então aqui dentro do exportar, eu tenho um builder. Então se eu chamei a função gerar colunas linha, eu tenho que pegar o resultado dela e adicionar no builder existente. Todos os erros foram resolvidos. Vamos voltar no Markdown. Aqui já funcionou. A gente só precisa concluir agora o abrir coluna e o fechar coluna. O abrir coluna, a gente já sabe que é um pipe. Eu tenho que começar com um pipe. E depois do pipe eu preciso colocar o valor. Então é simplesmente isso aqui. O fechar a coluna não existe. Eu retorno uma string vazia. Então o nosso exportador de Markdown está pronto. Nós vamos organizar todas essas classes criadas em um novo pacote. Eu vou criar o pacote logo. A opção aqui de New Package. E eu vou chamar de com.manuelcampos.exportador. Obviamente você pode colocar o nome que você quiser. Eu vou selecionar todas as classes e vou mover para dentro do exportador. Depois a gente vai entender por que esse pacote é importante. Fora do pacote eu vou criar uma classe principal para poder executar o nosso código. Eu vou incluir o método main, a forma mais fácil de fazer isso é digitar psvm, isso funciona em todos os IDEs, ele coloca o método main para a gente, e nós vamos criar uma lista de produtos para a gente poder instanciar em formato Markdown. Mas para facilitar um pouco a nossa vida, nós vamos criar um construtor de produto que já receba os dados que a gente precisa. Como são só 3 atributos, a gente pode criar um construtor que receba todos esses parâmetros. Eu vou usar o IntelliJ para isso, pressionando o Ctrl N, ele tem a opção de criar um construtor, aí no NetBeans, se eu não estou enganado, é Alt Insert, e eu vou selecionar os 3 atributos e ele já cria um construtor para mim. Se você não encontrar a opção no seu IDE, basta você digitar esse código dessa maneira. E agora eu vou voltar aqui no principal e vou criar uma lista de produtos. Vou chamar de produtos. E vou usar o método arrays, mais uma vez, asList, para criar os nossos produtos. Obviamente eu tenho que fazer os devidos imports. E vou fazer new produto. Aqui eu passo o ID, a descrição do produto e o preço. Um novo produto, o ID e o preço. Fazer o import do list e vou incluir mais um produto. Vou só organizar aqui, que a linha está começando a ficar muito grande. Produto 3. Pronto. Se eu fosse instanciar o exportador diretamente, eu precisaria instanciar a classe que vai ser responsável por exportar os dados. Como a gente está utilizando o Simple Factory, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque normalmente quando você vai escolher qual classe será utilizada para exportar essa nossa lista de produtos, você precisaria de algum bloco condicional para decidir qual formato vai ser utilizado. Isso normalmente você teria um bloco de ifs que vai verificar se o formato é igual, por exemplo, Markdown, eu vou utilizar a classe que exporta para Markdown. Se não, se o formato for HTML, então a gente teria toda essa lógica que se eu precisasse exportar produtos em diferentes locais do sistema, eu teria que repetir essa lógica todas as vezes. É para isso que a gente está utilizando a Simple Factory. No nosso caso, a Simple Factory ela é representada pela própria interface exportador lista produto e a gente tem aqueles métodos new instance. Só que a gente, na verdade, não criou ainda os métodos. Vamos ter que voltar lá e criar os métodos new instance dentro da interface. Se a gente voltar aqui no nosso diagrama,
A gente tem esses dois métodos newInstance e é aqui que entra o Java 8, porque esses dois métodos, a implementação deles vai ser definida diretamente dentro da interface. Isso não era possível até o Java 7. De acordo com os conceitos de programação orientada a objeto, uma interface é como se fosse uma classe totalmente abstrata, mas isso não necessariamente é mais verdade a partir do Java 8. Eu posso ter métodos que tenham de fato uma implementação. E nesse caso, eu quero que o método seja estático. Por quê? Eu não quero criar uma instância de exportador lista produto para eu poder chamar o método newInstance. Isso não faz sentido. O método newInstance, ele será usado exatamente para criar uma instância para mim. Para isso, a gente precisa criar um método estático, que eu chamo diretamente a partir da classe ou da interface. Métodos estáticos, métodos com implementação, só são possíveis em interfaces a partir do Java 8. Eu vou colocar o método como estático. Eu não preciso especificar que o método é público, porque eu estou dentro de uma interface, automaticamente ele é público. E eu vou chamar o método de newInstance. A primeira versão não tem parâmetros e o que ele retorna é um exportador lista produto. E a segunda versão do método vai ter um parâmetro extensão arquivo exportação, que é string. Extensão arquivo exportação. Quando você tem métodos sobrecarregados, um método precisa chamar o outro. O método com menos parâmetros vai chamar o método com mais parâmetros. Por isso, a gente vai começar a implementação a partir desse método que recebe um parâmetro. E o que é que nós vamos fazer? Eu vou passar a extensão para indicar qual é o formato que eu quero exportar a lista de produtos. E a nossa lógica que decide qual classe vai ser utilizada, ela vai ser incluída apenas aqui. Então, se a extensão do formato do arquivo for igual, e aí eu vou usar um equals ignore case para não fazer diferença de maiúscula para minúscula, for igual a HTML, a gente vai retornar uma nova instância do exportador lista produto HTML. Se não, se a extensão for igual a MD, então a gente vai retornar uma nova instância do exportador Markdown. E caso não seja passado nenhuma dessas duas extensões, isso quer dizer que ou foi passada uma extensão incorreta ou realmente aquele formato ainda não é suportado. Nesse caso, eu preciso de uma terceira opção, que é gerar uma exceção, gerar um erro para indicar para quem chamou que aquele formato não é suportado ainda. Para isso, a gente tem um tipo de exceção próprio que eu vou lançar, fazendo um throw new unsupported operation exception. E eu digo qual é a mensagem de erro que eu quero apresentar. Eu vou dizer formato não suportado e indicar qual foi o formato pela extensão do arquivo que o usuário passou. Antes o nosso método estava dando erro aqui justamente pela falta dessa terceira opção. Caso o formato passado não fosse nenhum desses dois, o método não sabia o que retornar. Então agora ele não vai retornar nada, ele vai gerar uma exceção e assim quem chamou o método vai saber que o formato é inválido. Na outra versão do nosso método newInstance, o que a gente precisa fazer é simplesmente chamar essa segunda versão aqui. Então eu vou fazer um retorno newInstance, chamando a outra versão do método, passando um parâmetro. Então ele pede uma extensão de arquivo para informar qual é o formato que vai ser usado para a exportação dos dados. E eu preciso escolher um formato. Então eu vou colocar aqui o formato padrão, por exemplo, é HTML. Se eu chamar essa versão sem parâmetros, todas as vezes ele vai exportar em HTML. Então eu tenho duas possibilidades. Ou eu exporto no formato padrão, chamando essa versão do método, ou eu exporto para um formato específico, chamando a segunda versão. Agora a gente pode voltar no nosso principal e eu vou conseguir chamar aquele método diretamente da interface. Aqui, como a gente ainda não tem o HTML implementado, eu vou especificar como parâmetro que eu quero o formato Markdown. Eu vou declarar uma variável exportador, vou pressionar Alt e Enter, mandar criar uma variável local e agora eu tenho o exportador. Quando eu chamar exportador.exportar, passando os meus produtos, ele vai me retornar a minha tabela, que nada mais é do que uma string. Isso quer dizer que eu consigo imprimir. Eu posso digitar Salt e imprimir diretamente o retorno desse método. Se eu mandar executar agora a minha classe principal, eu vou conseguir ver o resultado aqui no terminal. Aqui ele deu erro porque eu coloquei aspas simples. Isso é o que acontece quando você começa a programar demais em JavaScript. E vamos executar novamente.
Pronto, tá aí. Só que como vocês podem observar, apesar dele ter gerado a nossa tabela, ficou tudo numa única linha e então é difícil conseguir entender alguma coisa, porque a gente esqueceu de colocar os /n's no final de cada linha. A gente vai voltar na nossa classe abstrata. Agora a gente tem um método específico para isso, que é o gerar colunas linha. Eu vou incluir um /n no final, assim, e vou executar novamente. Eu tenho o código, a descrição, o preço. O produto 1 é TV, com preço 1.000. O produto 2 é geladeira, 980. E o preço 3 é notebook, 3.200. A nossa tabela está gerada. Por mais que os dados não estejam alinhados, isso é irrelevante para o Markdown. Se a gente pegar esse código e jogar para dentro de um arquivo Markdown, um arquivo MD, ele vai renderizar a tabela corretamente. Aqui faltou só o último detalhe, que foi a linha dos títulos, como a gente pode perceber. Então a gente não chamou o método que insere a linha dos títulos. A tabela só vai funcionar se a gente tiver essa linha que separa os títulos do conteúdo. Então vamos voltar na nossa classe abstrata. Lá no método exportar, a gente precisa fazer isso aqui. Depois que eu inserir os títulos das colunas, eu preciso chamar o método que fecha as linhas do título. Se eu rodar novamente, agora sim. Então a gente tem a separação entre os títulos e os dados. Se eu jogar isso para dentro de um arquivo MD, aqui eu estou usando o Visual Studio Code, mas você pode usar qualquer outro editor que suporte Markdown, a nossa tabela vai ser exibida, formatada da forma que tem que ser.